o movimento é o meu objetivo como fisioterapeuta. Perfeito. Tá? Então, assim, o meu objetivo é restauração de movimento. Tá? Se eu percebo que existe um bloqueio álgico que está impedindo o movimento e isso está gerando uma memória dolorosa, eu quero dizer, peraí. Quando a gente trata a dor, e tu fala disso muito bem, quando a gente trata a dor, a gente tem que começar a fazer o cérebro ter a amnésia dessa dor. E isso passa pela ausência do estímulo repetitivo da dor, da percepção repetitiva de dor. E aí, se eu tenho um movimento como um causal de dor, eu tenho que, eu tenho que fazer esse cara experienciar esse movimento sem dor. Ou com uma dor menor, ou com uma dor que seja dentro do controle e que não provoque um flare-up doloroso nele, ou que não gere um desconforto no dia seguinte. E aí eu posso entrar com uma medida não cinesioterapêutica, eu posso entrar com uma TNS antes do exercício, ou pericinética. Eu posso entrar, ou até mesmo no final da sessão, para o cara não sofrer nas primeiras 2, 3 horas pós-exercício. Eu posso entrar com uma terapia manual. O médico pode entrar, eventualmente, com alguma medida farmacológica ali, de forma a fazer com que o paciente experiencie o movimento com o mínimo de dor. Perfeito. E aí ele começa a perder aquele medo. E aí é onde eu consigo entrar e penetrar um pouquinho mais nesse mundo. Então, a partir do momento que eu consigo inibir a percepção dolorosa do cara, e eu consigo fazer com que ele tenha um movimento, mesmo que seja um exercício sem movimento, a isometria. A partir do momento que eu faço a isometria, que eu saio da isometria e vou para a isotonia, e que eu consigo fazer com que ele tenha isso com um mínimo de dor, e que essa dor não provoque uma piora dele no quadro seguinte, eu começo a trabalhar, com um corpo e com um cérebro que entende que o exercício não é mais um agente perigoso. Eu tenho que fazer ele entender que o exercício é amigo, não é inimigo. E isso é um ponto muito importante. Perfeito. Muitos pacientes, isso é importante salientar, enxergam o exercício físico como inimigo. Enxergam o exercício físico como um estressor e como a causa das lesões. E a gente sabe que isso é mentira. O exercício físico é um dos principais agentes protetores contra dores e lesões. O que muda é a dose e a maneira como foi aplicada. E a restauração desse padrão, o reassurance desse paciente, a reconfiança desse paciente, passa muitas vezes, Léo, por essa modulação, por esse processo, pela essa retirada dessa cinesiofobia, desse medo, desse receio, dessa proteção exerciva que eu digo assim, eu não posso mexer, eu não posso agachar, eu não posso pegar um objeto no chão dobrando o joelho, que o meu joelho com artrose vai doer. Excelente. Não, eu preciso... E aí isso passa muitas vezes por uma modulação. Eu vou modular, eu vou entrar com um TNS associado, eu vou entrar com uma terapia manual prévia, eu vou estar do lado do cara para ele ter confiança, eu vou trabalhar com uma amplitude de movimento menor, e aí isso vai permitir com que eu consiga ir aumentando, até a hora que daqui a pouco eu estou colocando peso e fazendo ele fazer a fundo. Eu tenho uma paciente de 76 anos que eu atendo, que ela chegou para mim com dor no joelho, hoje ela faz stiff. Com aquele saco de água daquela marca comercial que vocês sabem qual é. Ela puxa com um dos dois lados ali, ela faz um movimento de stiff bem bonitinho, com 5, 6 quilos, cara. E eu falo pra ela, eu preciso trabalhar isso contigo, porque isso vai te permitir carregar sacola no mercado. Perfeito. E isso que as pessoas têm que entender. O exercício físico não é tu fazer o cara fazer o stiff. Eu tô conseguindo fazer o cara fazer stiff, o cara fazer terra, o cara fazer o afundo, o avanço. Não. Esses exercícios, a gente tem que lembrar, eles estão associados a tarefas domésticas. Funciona. Se o cara consegue fazer stiff, ele consegue carregar uma mala. Faz a transferência para exatamente. Se ele consegue levantar, fazer uma elevação de ombro, ele consegue colocar uma lata de óleo no armário de cima. A gente tem que pensar isso. Que todo reflexo terapêutico tem que ter um reflexo funcional na vida do cara fora daqui. Então, aproveita a oportunidade, veja se tu está de acordo comigo. Da mesma forma que a gente vê nos guidelines, em especial para o tratamento das dores crônicas, que o exercício físico não, que a dor precisa fazer sentido ao paciente, ou seja, o paciente entender o seu mecanismo de dor, etc. O exercício físico ele também é citado, ou seja, recomendado como tratamento para todos os tipos de dores crônicas, obviamente com o tamanho de efeito diferente, só que aqui tem uma lacuna. Antes dele ser recomendado e igualmente prescrito, ele precisa fazer sentido ao paciente. Né? O paciente entender por que precisa se exercitar. Não necessariamente o exercício físico, quando prescrito para dor, veja bem, é um raciocínio convidativo, gente, não excludente. Não necessariamente o exercício físico, quando prescrito, ele está associado ao paciente ficar mais forte,
com uma maior amplitude de movimento articular ou de tecido mole e etc. Em alguns cenários, de fato, o paciente é exposto ao tratamento ao longo do tempo, essas variáveis permanecem iguais ao término, lá na reavaliação, mas o desfecho e intensidade da dor, por exemplo, modifica. Né? Então, entender e também considerar esses aspectos endocrinológicos, imunológicos, neurofisiológicos. Então, lembrem-se, da mesma forma que a dor precisa fazer sentido ao paciente, o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico também precisa fazer sentido. E como tu falou, só faz sentido para o profissional que entende, porque só sabe explicar quem domina a temática. É como prescrever o exercício sem dominar as valências. Né? Perfeito. Pô, Léo, e assim, a gente tem dois verbos bem diferentes, que é ditar e educar. Perfeito. Nós fomos criados, nossa geração foi criada com a tabuada, né? Sim. A gente foi criado com a tabuada, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e educando. Eu me lembro da minha avó fazendo isso comigo. E pro exercício físico não dá para ser assim. Não. A gente odeia quando vai no médico e o médico não explica pra gente qual é o terapêutico. Por que tu tá tomando teu remédio pra tua doença? Puta, tu odeia isso. Exato. Tu quer saber o quê? O que aquilo ali provocou? O que aquele mecanismo... Exato. Mesmo que tu seja um leigo, né? Tu troca teu carro ali, o cara trocou uma peça do teu carro. Por quê? E tu diz assim, por que tu trocou a biela? Por que tu mexeu no alternador? Não, mexi no alternador porque ele que alimenta a bateria. Exato. Se ele tiver estragado, a bateria vai falhar. Aí tu, tá, tem sentido. Pessoas com dor, elas precisam ser educadas pelo efeito do exercício. Ela tem que entender o contexto, ela tem que entender o porquê daquele exercício. Ela tem que entender que vai ter, que as repetições vão provocar a questão do efeito crônico, dos efeitos agudos, supercompensação. Claro que eu não vou explicar no mesmo conceito que eu estou explicando para vocês, mas eu vou explicar para ele que existe isso, que eu preciso aumentar essas valências e eu preciso educar dos efeitos agudos, subagudos e crônicos. Ó, tu vai cansar aqui, amanhã talvez tu esteja com um pouco de dor, porque isso vai te coisa, mas lá na frente isso aqui vai se transformar em benefício. Se o paciente for ditado, o paciente com dor crônica, esquece, não vai dar certo. Perfeito. Até porque ele tem um puta componente emocional associado. Agora, se ele for educado, se ensinar para ele, se ele engajar no tratamento, se ele for bem motivado intrinsecamente, ele mesmo, extrinsecamente, a gente motivando ele como promotores do exercício, cara, esse paciente vai evoluir. Perfeito, perfeito. Então, permita-me um complemento.